me lembro com muita alegria do batismo de Agostinho. Fui eu, Ambrósio, quem o batizou. Agostinho nasceu em Tagaste, cidade da Numídia, no ano de 354. Educado em Catargo, intelectual brilhante, tornou-se professor de retórica em Milão, no ano de 383. Converteu-se à fé cristã graças à minha pregação, pois antes era adepto ao maniqueísmo pelo período de 10 anos. Que falta de juízo! Batizado na Páscoa, no ano de 387, e no ano de 391, foi ordenado sacerdote em Hipona, onde ficou pelo período de vários anos, e no ano de 396 foi nomeado bispo de Hipona, onde permaneceu até a sua morte, no ano de 430. Agostinho deixou um grande legado. Queridos alunos, Santo Ambrósio foi uma pessoa muito importante na vida de Santo Agostinho. Ele foi o responsável pela conversão de Santo Agostinho, que, como vocês sabem, viveu um período histórico muito conturbado. Final do século IV, início do século V, o Império Romano passava por grandes dificuldades. Com a morte do imperador Teodósio, o Império Romano foi dividido. Ficou o Império do Ocidente, com capital em Roma, e o Império do Oriente, com capital em Constantinopla. Essa divisão acarretou vários problemas, inclusive para o Império do Ocidente, a invasão dos bárbaros. Essa invasão trouxe um povo que trouxe uma nova cultura, que trouxe novos costumes, que acarretou muitos problemas a essa sociedade romana, que começou a buscar na igreja o seu refúgio. A igreja os aceita, os acolhe. Mas o que acontece? Ela começa a sofrer com o machismo, com o oportunismo, que são aqueles que buscavam a igreja como refúgio, mas em compensação não queria da sua doutrina, não aceitavam. Então os cristãos começaram a perceber que eles tinham que cobrar dessas pessoas uma responsabilidade, um compromisso com a doutrina da igreja, porque eles estavam achando que a igreja já estava se igualando ao paganismo. É aí que entra Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um grande defensor da igreja. Ele foi um grande defensor combatendo as heresias da época. Começar pelo pelagianismo, onde a graça de Deus não existia. Era o homem que se salvava. Deus não salva. Essa era a doutrina, era a ideia do Pelágio. O maniqueísmo foi outra, aquela que Santo Ambrósio falou, que ele foi 10 anos, ele era adepto dessa doutrina. Ele também foi contra, depois da sua conversão, ele combateu, porque essa doutrina, ela falava sobre os opostos, era fundamentada nos opostos, bem e mal. O bem era Deus, o bom, né, era Deus, e o mal era o diabo. Ou seja, a matéria era intrinsecamente má e o espírito era intrinsecamente bom. Os donatistas também, essa foi uma outra heresia combatida por Santo Agostinho. O donatismo, ele combatia ferrenhamente a Igreja Católica. Santo Agostinho foi de uma grande importância para nós, igreja. Santo Agostinho deixou um legado importantíssimo. E aproveitando esse legado, a gente vai chamar aqui Miriam. Vem aqui falar um pouquinho sobre esse legado. Você que é uma aluna marcada, você que é uma aluna que está sempre atenta à aula, você tem boas notas, vem falar um pouquinho aqui para a turma sobre o legado de Santo Agostinho. Aproveitando que a senhora falou, professora, sobre os maniqueus,
Uma das preocupações de Santo Agostinho era defender as acusações que os maniqueus faziam sobre o caráter revelado das escrituras judaicas. Surgiu então a obra sobre o Gênesis contra os maniqueus, e nessa obra Santo Agostinho desenvolve o tema da criação boa contra a criação má, né? O mundo mau que os maniqueístas apregoavam, um mundo decaído, um mundo degradado. Mais tarde, para defender a comunidade em que vivia, Santo Agostinho escreve 2 obras importantes, sobre a natureza do bem contra os maniqueus e sobre o livre-arbítrio. Nessas obras, Santo Agostinho coloca que o mal não vem do princípio, e o mal é uma livre escolha da nossa vontade, da vontade humana, né? Nós temos também em Santo Agostinho uma obra importantíssima, Confissões, em que ele fala da sua vida, uma autobiografia, mas mesmo assim se percebe o caráter, fica marcado o pensamento, a filosofia de Agostinho. Ele escreve desde a sua concepção até aquele momento do seu relacionar com Deus. Importante nessa obra, no final tem um longo discurso sobre o Gênesis, e ele nos ensina a interpretar a Bíblia. Muito importante também uma obra capital de Santo Agostinho, Cidade de Deus. Essa obra, escrita de 413 a 426, um período muito longo, né? Mas ela nos dá uma síntese do seu pensamento filosófico, teológico e político. Mais tarde, revisitando as obras que tinha escrito, Agostinho coloca pra gente uma obra intitulada Retratações. Nela, a gente vê o desenvolvimento de Agostinho como escritor e o pensamento final dele, né? Ele revê tudo que ele falou, tudo que ele escreveu e coloca pra gente uma nova maneira, né? Um novo modo de ver e pensar. Santo Agostinho também escreveu muitas coisas, muitos tratados teológicos, filosóficos, usou diversos gêneros literários, cartas, sermões, escritos sobre a Bíblia. Foi um escritor prolífico, não posso deixar de falar essa palavra, um escritor prolífico, um escritor fértil. Nós temos aqui uma ideia, nós temos uma amostra de em torno de 113 escritos autênticos atribuídos a Santo Agostinho. Importante também falar que ele é conhecido como doutor da graça. Ninguém falou sobre o tema da graça como Agostinho. Vocês lembram de Pelágio? O homem se salva por si mesmo, não necessita da graça. Pois é, Agostinho aprofundou intensamente nesse assunto, deixando para a gente a necessidade da graça e a gratuidade da graça. Por isso, ficou conhecido como o doutor da graça. Enfim, Agostinho foi um homem de uma visão transformadora, uma visão ampla, e às vezes eu fico pensando, né, frases tão lindas, num sentido tão profundo, eu paro, penso, parece que eu escuto Agostinho falando. Tarde amei, ó beleza tua antiga, tão nova. Tarde amei, eis que habitava em mim, e eu lá fora procurava. Não basta fazer coisa boa, é preciso fazer o bem. Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. A salvação é possível com a separação da matéria e do espírito. Ter fé é se dar uma folha em branco e deixar Deus escrever o que quiser. A medida do amar é amar sem medida. Pois é, queridos alunos, hoje nós aprendemos um pouquinho sobre esse grande santo da nossa igreja, que com a sua linha de pensamento veio transformar a visão do homem medieval em relação à nossa igreja. Um grande filósofo é professor da PUC de São Paulo, teólogo, Carlos Arthur Nascimento.
ele diz que Santo Agostinho deixou para a gente uma tríplice herança, que ela pode ser caracterizada como uma ideia cultural, uma síntese doutrinal e uma orientação filosófica. Muito obrigada, Santo Agostinho. Até a próxima aula.